14. A partir do verso 14, 2 Reis 13, capítulo 13, a partir do verso 14. Nosso evangelista Rafael fica do lado do irmão José Nascimento, que parece que ele está sem Bíblia, né? Ajuda o nosso irmão evangelista. 2 Reis 13, a partir do verso 14, eu aguardo. Todos estão nas suas Bíblias. Leamos então, a partir do verso 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afega até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele as feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: se com 6 vezes já deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amém? E amém. Poderia sentar. Você pode repetir comigo? Flecha da vitória do Senhor. Aleluia. Eliseu estava já no fim da vida, padecendo de enfermidades, né? Enfermidades que havia de morrer. Isso aí quebra todo esse ufanismo, né, que se prega aí nos últimos dias, né? Infelizmente, que crente não fica doente. Eliseu, o homem cheio da unção, e mesmo depois de morto, o seu corpo ainda possuía essa unção, né? E fez recordar aquele egípcio que caiu sobre a sua cova, sobre o seu esqueleto. Mas assim mesmo ele padeceu de uma enfermidade. Deus cura quando Ele quer, quando Ele apraz curar. Amém? Amém? E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Amém? Mas o rei Joás, ele não agiu corretamente em todo o seu reinado. Pelo contrário, a maioria do seu reinado agiu incorretamente. Havia ainda alguma partícula divina nele, e ele pensou: eu vou fazer o que é certo, embora a vida inteira eu tenha feito o que é errado. Eu vou lá procurar o profeta. Diga: procurar o profeta. Você sabe por que o rei Joás procurou o profeta? Porque ele sabia que o profeta é a boca de Deus. Ele sabia que o profeta fala aquilo que Deus manda. Ele sabia que viria poder, capacitação para resolver o seu grande problema. E qual era o seu grande problema? Havia um exército que irremediavelmente partiria sobre o reinado, sobre o reino, sobre Joás e seu povo. Mas o profeta, como
todo profeta, estava para ouvir e para ser usado por Deus. Ele chegou até o profeta, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. É assim mesmo, quando a gente está precisando, né? Sobremodo quando não é a gente, né? Quando é alguém, no caso dos reis Joás, que vinha não fazendo a vontade do Senhor, mas se vê como que encurralado. E aí lembra: eu tenho um Deus que é todo poderoso, só Ele pode resolver essa causa. Amém. E aí chora. Glória a Deus. Que o Espírito Santo venha derramar sobre todo o coração arrependimento e um choro de renovo, né? A partir desse genuíno arrependimento. Você pode dizer amém? Amém. E já chorou, e o profeta entendeu, porque houve discernimento na parte de Javé. Não questionou nada Eliseu. Ele disse apenas: toma um arco e flechas. E Joás tomou um arco e flechas. Sabemos o poderio dessa arma, arco e flecha, naquela época. Arma poderosa nas mãos de quem sabe manejar. Ele disse ao rei de Israel: vamos notar só um pequeno detalhe que eu vou me deter antes de prosseguir. Eliseu foi objetivo. Pega o arco, Joás. Pega a flecha, Joás. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, é momento de tomarmos posição diante da vida, diante do mundo, diante das circunstâncias que são iguais para todos nós. O mundo, nesse final dos tempos, tenta de todo lado, de toda forma, sufocar o povo de Deus. E está escrito que no final dos tempos, até os eleitos, se não vigiassem, se não orassem suficientemente, seriam confundidos. E nós não estamos aqui para ser confundidos, por isso olhemos para Ele. Como está escrito em Salmos, olhamos para Ele. E aí, uma vez olhando para Ele, nós jamais seremos confundidos. Amém? Eliseu continua o processo de resolução do problema de Joás. Disse ao rei de Israel, Eliseu, versículo 16: retaz o arco. E ele fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Muitas vezes é preciso poder contar com alguém que a gente sabe que Deus usa. Muitas vezes precisamos, com muita humildade, permitir que esse alguém venha segurar até mesmo as nossas mãos, para nos guiar corretamente, para nos conduzir corretamente à vitória. Mas eu quero te lembrar, meu irmão, minha irmã, que isso vai até um certo limite. Vai chegar um ponto que essas mãos que seguram nas tuas, que te ensinam, que te apontam, que te sinalizam, elas vão ter que parar. E você dali para frente vai ter que prosseguir sozinho. Diga, prosseguir sozinho. Prosseguir sozinho. Foi assim com o rei. Retaz o arco. Versículo 16. E ele fez. Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Abrir a janela é criar possibilidades. Eu quero te dizer, meu lado, minha lado, nessa noite gloriosa, que você foi atraído aqui para a casa de Deus. Você, ao ouvir a casa de Deus, você abriu a janela. Você abriu a janela da solução do teu problema. Você veio orar. Você veio buscar a paz do Senhor. Você veio buscar virtude. Você veio buscar poder. Então, essa palavra serve para você e para mim. Abre a janela. Aleluia, Deus. Abre a janela no teu coração e clama. Abre a janela, abre a tua boca. Ele disse:
atira. E ele atirou. Oh, glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Toda vez que você abre a tua boca e começa a orar, você começa a atirar. E você ora. Você atira. E o Senhor ouve. E o alvo da tua petição é alcançado. E aí eu vou te dizer mais. Ou você abre o teu coração na ação do Espírito, e o Espírito age. E ele agindo, ele te impulsiona a orar. O mais do que suficiente para que você colhe a vitória naquele dia e nos demais dias. E você permaneça em vitória. Diga, permanecer em vitória. Isso. E ande em novidade de vida. Mas será que Eliseu sabia o que Joás faria? Não, ele não sabia. Sabe por quê? Porque ele segurou a mão até onde ele pode. Daí para frente seria com o rei. E o que aconteceu? Pergunta para o teu irmão assim: o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirá os sírios em Azega, Deus nos ouviu. Essa foi a profecia. Mas havia uma condição implícita, ou seja, ela não aparecia, ela não era explícita, que ele precisaria tirar quantas vezes fossem necessárias. E o Senhor toca no teu coração essa noite, meu amado, minha amada. Você precisa tirar quantas vezes forem necessárias. Aleluia a Deus. Se o teu problema é pequenininho, atira 1, 2, 3 vezes. Mas se o teu problema é grande, atira 10, 20, 30. Mas se o teu problema é descomunal, atira 100. Não faltarão flechas na aljava do Senhor. Aljava é o depósito das flechas, né? Que os antigos guerreiros, arqueiros, carregavam atravessado aqui por trás, né? Eles pegavam a flecha assim, tiravam, né? Se você precisar de 100 flechas do Senhor, já providenciou, por meio dos seus anjos, 100 flechas espirituais para você atirar. E o teu arco, que é a tua fé, ele está ali retesado, prontinho para você abrir a tua boca. Você pode abrir a tua boca agora, meu irmão e irmã, e glorificar o Senhor. Glorificar o Senhor, porque o Senhor preparou o teu arco, preparou as tuas flechas, e agora só falta você atirar. Mas não é assim que aconteceu aqui nessa palavra. O homem de Deus se indignou. E não foi pouco não, foi muito contra ele, contra o rei Joás. Você poderia ter atirado 5 ou 6 vezes. Você só tirou 3. Você só tirou a metade. Diga para o seu irmão ali, sua irmã, não atire a metade. Não atire a metade. Atire tudo. Atire tudo para derrotar o inimigo de uma vez por todas. Essa é a mensagem dessa noite, querido. Você pode ficar de pé? Você precisa atirar tudo, meu irmão, minha irmã. Você tem que atirar todas as flechas que o Senhor colocar, que são na conta certa, para que você possa derrotar os problemas. Para que você possa derrotar tudo aquilo que tenta se levantar contra a tua vida, contra a tua família, contra os teus sonhos, os teus projetos. Amém? Aleluia a Deus. Vamos orar? Oremos. Você pode colocar a tua mão direita sobre o teu coração, fechar teus olhos. Só quem pode falar alguma coisa das suas crianças. Glória a Deus. Aleluia. Deus de poder e glória. Tu podes contemplar o teu povo nessa noite gloriosa. O teu povo que aprendeu a manejar o arco e as flechas, Senhor. Honra o teu povo, Senhor. Se precisa, segura na mão de cada um de nós, Senhor. Dá-nos força, dá-nos visão, nos capacita integralmente a mirarmos o alvo e atirarmos tantas quantas flechas forem necessárias para que alcancemos a vitória, Senhor. Porque a tua promessa, Senhor, é novidade de vida, é paz,
Senhor. Sempre que necessário, nos ensina a ficarmos em guarda e fazermos a tua vontade. Glória a Deus. Cumpre os teus desígnios em nós, nos capacita, Senhor, a sermos úteis na tua seara. Faz frutificar em nós, Senhor, a tua virtude e nos usa conforme te aprouver. Essa é a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus e abençoamos o teu povo aqui presente, ora ministrado pela tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.